Fala pessoal, o Eber aqui falando. E antes da gente continuar aí com a nossa aula, vou responder aí algumas dúvidas do pessoal que postaram lá dentro do nosso grupo do Facebook. A primeira delas é o pessoal pedindo para eu falar rapidamente aí da minha trajetória profissional, né? Eu sou formado em processamento de dados pela FATEC, me formei em 2000. Depois eu fiz um MBA em Business Intelligence pela FIAP aqui em São Paulo. Mas eu trabalho com desenvolvimento de sistemas desde 97. Então, 3 anos antes de eu me formar, eu já comecei a desenvolver. Naquela época era em Clipper, COBOL, depois começou o Delphi 3. Então, desde 97 aí na luta. Aí, em 2000, eu comecei a trabalhar na RDZ Sistemas, como arquiteto de sistemas. Na RDZ, o nosso carro-chefe é um software de gestão empresarial que a gente desenvolveu. A gente desenvolveu desde o início também, para pequenas e médias empresas, né? E além desse software de gestão, a gente também desenvolveu um software de cobrança, entre outros sistemas personalizados aí para os nossos clientes, né? Lá pela RDZ, então eu prestei consultoria para Vivo, para NCR, que é uma multinacional, para DirecTV e várias outras empresas, algumas usando esse software de RP que a gente desenvolveu e outras desenvolvendo o próprio software interno deles lá de cobrança. Também desenvolvi alguns aplicativos para alguns clientes nossos também. E em 2011 eu entrei aí numa empreitada de empreendedorismo com alguns amigos e a gente criou um site de concorrência criativa. Antes da gente ouvir falar aí de Logovia, o Idologos, a gente tinha criado uma ideia que é parecida com essa que o pessoal tem comercializado hoje aí, que chamava Logo for Me. A ideia é que as empresas que quisessem a criação de algum logotipo ou da parte de papelaria, né, de cartão de visita e esse tipo de coisa, ela entrasse na plataforma, cadastrasse o que ela precisa e a gente tinha uma base aí no começo de uns 300 designers que recebiam esses trabalhos e desenvolviam, né, e competiam para ver qual que ia ser o trabalho escolhido pelas empresas. E aí o designer que fosse escolhido ficava com uma parte do pagamento e o restante ficava para o site. Esse foi um projeto que a gente acabou desistindo dele principalmente pela falta de tempo, né? A gente estava envolvido com outros trabalhos nas empresas que a gente trabalhava na época e faltava tempo para conseguir tocar esse projeto em paralelo. Então foi perdendo a força e a gente resolveu desistir. Em 2013 a gente desenvolveu um novo software de gestão empresarial, 100% online na nuvem, é o ERPNow, www.erpnow.com.br. Esse ainda está de vento em popa aí no mercado e hoje tem mais de 1.000 usuários já usando a plataforma, está bem legal. E toda a administração dele está embaixo aí da estrutura da RDZ, né, da empresa que eu trabalho. Resumidamente, é mais ou menos isso que eu tenho feito aí nos últimos anos. E uma outra dúvida do pessoal é em relação à atualização do banco de dados do aplicativo quando você lança novas versões. Então, por exemplo, digamos que nessa versão nossa aqui a gente tenha a nossa tabelinha de lançamentos. Imagina que numa versão futura você queira acrescentar um novo campo nessa tabela de lançamentos. Por exemplo, o nome do lugar que você está gastando aquela despesa. Como você poderia fazer para que quando o usuário atualizasse a versão do aplicativo, a gente automaticamente criasse esse novo campo na tabela de lançamentos do banco de dados que ele já está instalado no aplicativo dele. Assim, você não pode simplesmente dropar o banco e criar ele novamente, porque o usuário vai perder todos os dados, né? Então, uma forma de você fazer isso é a gente criar ali na nossa tabelinha de configuração, aquela tab config que a gente criou, a gente cria ali um campo chamado versão do banco de dados, ou versão do aplicativo, tanto faz. E a ideia é que sempre que o usuário entrar no aplicativo, a gente faça uma verificação para ver a versão que está gravado nessa tabela. Por exemplo, imagina que essa versão que a gente está lançando agora é 1.0. Então vai estar gravado nessa tab config 1.0. Quando você lançar a versão nova,
com o campinho novo lá do nome do estabelecimento, na tabela de lançamentos, você cria uma rotina ali no módulo de dados, naquele evento onConnected da nossa conexão, do FDCon lá, tem o evento onConnected. Então, assim que ele se conectar com o banco de dados, a gente faz uma lógica do tipo, se a versão do aplicativo for 1.0, você dá um alter table, você abre lá uma queryzinha, bota um comando de alter table nela, adiciona um novo campo de estabelecimento na tabela lançamentos, executa esse comando, ele vai criar o campo na tabela, e aí você atualiza a versão do banco de dados para 1.1, por exemplo. Quando o cara se logar de novo no aplicativo, o sistema vai ver que ele já está na 1.1, então não precisa fazer nada. E assim você vai acrescentando essa lógica para ir alterando as versões do aplicativo que o usuário está utilizando. Beleza? Então vamos seguir adiante aqui com a nossa aula. Seguindo aqui com o nosso aplicativo, vamos terminar de vez então a listagem aqui dos nossos lançamentos, né? E já fazer o tratamento desses ícones de navegação aqui para a gente listar as despesas entre os meses e já para calcular aqui as nossas receitas. Vamos lá. Bom, como a gente poderia fazer isso? Vamos lá no nosso código. Inicialmente, vamos criar aqui uma procedure avulsa. Para a gente fazer isso. Vamos chamar de procedure lista lançamentos. Ela vai receber o mês e o ano que o usuário está querendo visualizar os lançamentos. Vou deixar do tipo string mesmo. Então aqui seria, vou chamar lá aqui na nossa query lançamentos. Dou um active false nele. Deixa eu copiar esse código aqui. Vou limpar o SQL que tem dentro dele. SQL.clear. Vou adicionar aqui um novo SQL. Depois a gente copia lá do nosso módulo de dados e cola aqui. E dou um ativar novamente nessa query. Vou lá no módulo de dados. Venho aqui na nossa query lançamento. Vou pegar aqui o select que a gente já tinha montado na outra aula. Vou copiar ele aqui. Volto para cá e jogo ele aqui na minha query. Preciso terminar de acrescentar aqui os parâmetros. Tenho que fechar aqui o parênteses em cada uma das linhas. Aqui também. Aqui já está fechado. Aqui, como era uma string, para não ficar uma string aberta aqui, é só colocar uma aspas aqui e uma aspas do lado de cá. Então isso, do jeito que está aqui, ela faz exatamente o que a nossa query já está fazendo hoje. Aí o pulo do gato aqui agora é a gente filtrar, a gente acrescentar a cláusula where aqui no nosso select, para a gente poder filtrar a data que o usuário está mandando como parâmetro aqui. A ideia é filtrar somente os lançamentos daquele mês e daquele ano. Então, como a gente poderia fazer isso? No SQLite, assim, existe dezenas de formas de resolver isso. Tem funções do tipo data, tem como converter a data em string e tratar string. Vou tentar fazer da forma mais fácil aqui, já que é um banco de dados pequeno, que a gente não tem tanta preocupação com performance assim em relação a uma aplicação comercial, né, com milhões de registros na tabela, a gente teria que ser feito com um pouco mais de cuidado, com criação de índice nas tabelas. Mas como é um aplicativo pequeno, só para a gente aprender aqui como faz, eu não vou me preocupar muito com isso. Então poderia ser where. Aí o SQLite tem um comando que é o strftime, que eu passo aqui o formato de mês e uso o meu l.data igual a 2 pontos mês.
Deixa eu copiar isso e colar e eu já explico o que, que isso faz. End ano igual ao parâmetro ano. O que, que esse strftime faz? Ele pega o nosso campo data e extrai o mês de dentro dessa data. Então, 15 de julho de 2016. Isso aqui vai me retornar 7, que é o mês de julho. Na linha de baixo, eu passando o parâmetro y em maiúsculo aqui, isso é importante, tem que ser maiúsculo. Passando isso daqui, ele vai me retornar o ano da data, então 2016. Então, ficaria where o mês da minha data igual ao mês que eu estou passando e o ano da minha data que está lá na base igual ao ano que eu estou passando como parâmetro. Então essa seria aí uma das formas da gente resolver esse filtro de data. E aí depois então que a gente terminou de montar o select, eu preciso passar eu preciso popular, né? Passar os valores do mês e do ano. Isso é feito por param by name. Então o meu parâmetro mês aqui, ponto value, recebe a minha variável mês que está vindo e faço a mesma coisa para o parâmetro ano. Como que a minha query entende o que é um parâmetro aqui? Tudo que começar com 2 pontos e um nome, a tua query aqui no Delphi vai entender como um parâmetro. E aí, para você passar o valor para esse parâmetro, é dessa forma aqui que a gente faz. Legal? Beleza. Então agora basta a gente chamar essa lista lançamentos aqui em todo lugar que a gente quer que ele liste os lançamentos para a gente. Então, no primeiro lugar que a gente vai ter que mexer, deixa eu ativar aqui a nossa multiview. Esse é um primeiro ajuste para a gente fazer. Por default, a nossa list view vem com a cor branco. Então, se eu mudo para o Windows aqui, se eu compilo essa aplicação no Windows, vou até fazer isso. Ficou algum errinho aqui. Opa, faltou um ponto add aqui, né? Senão não dá. Aqui eu preciso adicionar. Vamos rodar de novo. Então, como eu estou rodando aqui no Windows, eu vou acessar a aplicação, vou clicar aqui no menu, por default, a nossa list view vem em branco. Como a gente resolve isso? É só vir aqui, seleciona a list box e muda a propriedade aqui, ó, Style Lookup. Coloca ela para transparente list box. Aí ela vai ficar transparente. Então, se eu executar novamente, vou dar um acessar, vou clicar nela aqui e aí a gente resolve esse problema dele ficar com o fundo branco. Mas voltando aqui então, quando eu clico aqui em lançamentos, em eventos on click, a gente já estava atualizando a listagem dos dados aqui. Então a gente substitui essa query aqui, esse false true aqui, pela procedure que a gente acabou de criar. Então eu vou apagar esse cara aqui e vou chamar aqui o nosso lista lançamentos. Tá, aí eu vou precisar passar o mês e um ano. Já pensando nos botões que a gente vai utilizar, esses botões aqui de para frente e para trás, para navegação entre os meses, a gente vai ter que criar aqui duas variáveis. Então você vem aqui em cima, vamos criar duas variáveis globais aqui. Pode ser aqui embaixo desse var mesmo. Vamos criar a variável mês e a variável ano do tipo inteiro.
Mais para frente vocês vão entender por que a gente criou essas variáveis globais aqui. Vou voltar ali no meu lista lançamentos. Então, a primeira vez que eu estou clicando no menu para acessar a minha lista de lançamentos, eu preciso dizer qual é o mês e o ano inicial aqui para ele me listar, que geralmente é o mês atual que você está. Então, o mês, a gente faz o seguinte. Eu uso uma função aqui que é month of e passo uma data aqui. O que essa função faz? Ela extrai o mês de uma data que eu passo aqui como parâmetro. E tem uma coisa parecida com essa para o ano, que é o year of, e passo aqui o now. Now me retorna a data atual do sistema operacional, e aqui eu extraio o mês, e aqui eu extraio o ano da minha data. Aí eu preciso simplesmente passar esses parâmetros aqui para a nossa lista lançamentos. Como os meus parâmetros são do tipo inteiro e os parâmetros que eu passei aqui são do tipo string, eu vou ter que fazer essa conversãozinha. Por que eu mantive eles inteiros aqui? Porque vai ser mais fácil depois, quando a gente clicar no botãozinho para frente e para trás, fazer a continha ali de adicionar um mês ou subtrair um mês de acordo com o botão que ele clicou. E aqui então, como a gente sempre vai gravar a data com 2 dígitos para o mês, então o mês de julho, por exemplo, ficaria 07. A gente tem sempre que passar ela aqui no formato com 2 dígitos. Então como eu faria isso? Poderia fazer um format float. Format float, coloco 2 zeros e o campo, mês, por exemplo. Vírgula, fazer a mesma coisa para o ano. Format float, 4 zeros e cravo aqui o ano. Também tem uma série de formas de fazer isso. Vou fazer aqui a mais simples possível. Então a gente já está chamando aqui o nosso lista de lançamentos, passando o mês e o ano atual. E isso já ficou salvo aqui nas nossas variáveis globais, essas informações. Beleza. Vou copiar esse código aqui e vamos tratar. Deixa eu só compilar para ver se eu não esqueci nenhum. Não, tá tudo certo. Vamos lá. Eu vou esconder aqui a nossa multiview. E vamos tratar. Deixa eu voltar para o Android aqui. E vamos tratar o clique nos botões de navegação aqui. Então sempre que ele clicar nesse botão aqui, vou renomear ele aqui para btn voltar mês, btn próximo mês. Então sempre que ele clicar aqui no botão voltar, vou colar o código que eu copiei. A gente vai ter que subtrair um mês na nossa variável. Então vou fazer mês, recebe mês, menos 1. Feito isso, eu preciso tratar se o cara está no mês 1, em janeiro no caso, essa variável aqui ficaria 0. Então eu só faço um tratamentozinho aqui. Se o mês for igual a 0, eu jogo o mês para 12 e subtraio um ano. Então se ele está em janeiro e clicou no botão voltar, o mês vai ficar 0, então o meu mês tem que ficar 12 e o meu ano tem que subtrair 1. Retiro essa parte aqui e aí passo o meu mês e ano lá para a nossa função. Vou copiar tudo isso daqui. Vou jogar aqui no botão próximo. A mesma coisa, só que em vez de mês menos 1, vai ser mês mais 1. E aí pode ser que o mês fique maior do que 12. O que a gente faz? A gente joga ele para janeiro e acrescenta mais 1 no ano. E faz a listagem.
Uma coisa que a gente esqueceu de fazer aqui no lista lançamentos é corrigir esse texto aqui. Sempre que ele mudar aqui, a gente precisa escrever aqui o mês que ele está vendo. Então vamos trocar isso aqui para o nome dessa label para LBL mês, por exemplo, ou LBL data. E aí a gente vai aqui no nosso lista lançamentos e faz o tratamento para trocar estes dizeres aqui. Posso procurar onde fica a minha procedura aqui no código, ou se eu segurar o Ctrl, percebe que quando eu passo o mouse em cima, ele vai ficar em formato de link. Então eu seguro o Ctrl e clico, o Delphi já me leva lá para onde está o código da minha procedure. Então no final dela aqui, vou colocar aqui acerta texto do mês barra ano. Então aqui o que a gente pode fazer? Já pensando que esse aplicativo vai ser multilíngua, vamos criar uma funçãozinha aqui, vou chamar de function nome do mês. Não preciso passar parâmetro nenhum, porque eu vou pegar o mês da nossa variável global aqui e ela vai me devolver uma string poderia fazer case mês off. Então a gente usa um case aqui para, se o mês for 1, retorna janeiro. Se for 2, retorna fevereiro. E assim por diante, eu vou só adiantar o vídeo aqui para a gente não perder tempo com isso. Então aí, como a minha função já está pronta, eu posso dizer que eu preciso colocar o nome do formulário. Como eu quero acessar uma label através aqui da minha procedure avulsa, eu tenho que colocar o nome do formulário que eu estou usando. Então, form principal ponto label data ponto text recebe a nossa função nome mês mais a nossa variávelzinha ano que a gente está recebendo aqui como parâmetro. Deixa eu só compilar. Beleza. Vamos testar para ver se deu certo. Então, dou um acessar, vou aqui no meu menu, venho aqui em lançamentos. Tá, então ele já me trouxe aqui um lançamento de crédito no mês de julho. Se eu der um voltar, ele já mudou para junho, me trouxe aqui um lançamento de débito que eu tenho. Se eu for para frente, volto para julho. Então, aparentemente, está funcionando aí o nosso esqueminha. Vamos, para finalizar essa tela, a gente precisa calcular esses dois campos aqui de baixo. Então, a ideia é que sempre que ele selecionar um mês, a gente some todas as receitas do mês e todas as despesas do mês que ele está selecionado aqui em cima. Como a gente faria isso? Também tem várias formas de fazer. Eu acho que eu vou criar aqui uma nova query. E assim depois a gente já vai usar essa query para outras funcionalidades no sistema. Deixa eu só me certificar. Tá, o connection já veio preenchido. Vou jogar aqui o nome dessa query para query geral, que é uma query que eu vou usar várias vezes para assuntos diferentes. Então eu deixo como query geral. Vou voltar aqui na nossa funçãozinha. Então essa parte aqui é lista os lançamentos.
Vou fazer um outro grupinho aqui, que é soma as receitas e despesas do mês. Vou copiar essa query aqui, que vai ser algo bem parecido com isso. Vou colar ela aqui embaixo. Depois eu vou mudar só esse select aqui. Deixa eu retirar esse select. E eu só vou trocar o nome aqui para usar a minha query geral. Beleza. E aqui eu faço o seguinte. Vou dar um sum, que é para eu somar. Vou somar a coluna de valor, no caso, né? Só que como eu quero resolver tudo com uma query só, eu poderia executar 2 selects. Primeiro pegando as receitas, depois pegando as despesas. Mas eu quero executar tudo em um select só. Vou tentar resolver essa query de uma vez só aqui para eu não ter que executar 2 queries diferentes. Então posso fazer dentro desse sum, eu quero listar os recebimentos. Então eu faço case when, caso o tipo do lançamento for igual a crédito, então me devolve o valor. Se não, me devolve 0. E vou dar um apelido para essa coluna de valor receitas. Vou copiar essa linha aqui. Vou colar aqui embaixo. Então eu terminei com ponto e vírgula aqui em cima. Vou retirar esse ponto e vírgula. E na linha de baixo eu quero somar as despesas. Então, se o tipo de lançamento for despesa, eu somo o valor, senão deixo 0 e chamo aqui de valor desp. E os critérios continuam mesmo, na mesma tabela, do mesmo mês, do mesmo ano. Legal. Deixa eu ver como está o nome desses labels aqui. Vamos renomear eles aqui para a gente poder acessar. Vou chamar de LBL TOT REC, total de receitas, e LBL TOT DESP, total de despesas. Voltando aqui no nosso código, então fica frm principal ponto lbl total de receitas ponto text, a mesma coisa para total de despesas. E aí, como eu acesso a coluna aqui dessa query que eu acabei de consultar? Coloco aqui o nome da query, ponto, field by name, o nome do campo aqui é valor rec, vou dar um sFloat, que eu quero que ele me devolve esse valor do tipo float. E aí eu dou um format float aqui para eu formatar com as casas decimais bonitinho. Então dou um cerquinha, ponto 0.00 e fecho aqui no final. Então isso já vai formatar o valor do jeito que eu quero. Vou copiar esse código aqui, colo embaixo. Em vez de rec, esse outro é desp. E no final aqui, só para a query não ficar ativa, não precisaria fazer isso, mas eu vou fazer. Vou desativar a query aqui. Vamos testar para ver se vai dar algum erro, se eu esqueci alguma coisa. Então, lançamentos. Então, já consigo calcular os 5.000 de receitas. Se eu voltar para o mês de junho, tenho só receitas, não tenho nada, tenho R$3 de despesas, então aparentemente deu certo aqui.
Isso aqui vai ficar legal quando a gente tiver um monte de receitas e despesas aqui para ele fazer a continha certa. Legal. Então, por enquanto, essa telinha nossa aqui já tá resolvida. O próximo passo, vamos tratar aqui a nossa tela de perfil para o usuário poder alterar aqui as informações do perfil dele. Então, antes disso, vamos só criar mais uma opção aqui na nossa tela de login, porque assim, a primeira vez que o usuário se conectar, ele não vai ter se cadastrado ainda. Então, a gente precisa criar essa opção para ele, né? Como a gente poderia fazer isso? Vou jogar um label aqui na tela. Vou alinhar esse label à parte inferior. Vou botar ele como bottom. Ele precisa ficar dentro do retângulo da tela. Deixa eu achar ele aqui. Pego o meu label 10, trago para o meu retângulo da tela, para ele ficar dentro da tela aqui. Vou mudar o texto dele aqui. Não possui uma conta. Crie agora. Vamos centralizar esse texto. Vamos colocar ele aqui na cor branco. Posso até diminuir um pouquinho a fonte dele para para 16. Vou aumentar ele aqui um pouquinho. Vou marcar a opção Hit Text para True, só para ele poder receber os cliques aqui, né? E aí o que a gente pode fazer? A gente a princípio poderia pedir para o usuário só o nome, o e-mail e a senha dele. Então, para a gente não criar uma nova abinha, vamos fazer uma brincadeira aqui, vamos criar um retângulo. Jogar esse retângulo dentro desse retângulo já existente aqui. A ideia é esse retângulo ficar por cima desses campos que a gente está usando aqui. Vou botar ele como alinhamento contents. Legal, acho que vai dar certo. Vamos só voltar aí para none aqui para eu poder copiar esses campos que estão no fundo aqui. Então vou copiar o e-mail, senha, vou copiar o botão também, vou colar aqui dentro desse retângulo, vou copiar aqui a cor desse retângulo de fundo, vem aqui em fio, pego a cor dele e jogo para esse retângulo para ele ficar igual ao fundo. Eu poderia até mudar um pouquinho a cor aqui, vou deixar uma cor um pouquinho mais escura, só para ele saber que ele já está em outra tela. E vou tirar os strokes. Beleza, preciso trazer esses caras aqui para dentro do meu retângulo. Ficou o botão de fora. Vem para cá também.
Só vou reposicionar eles aqui. Para esse retângulo que a gente acabou de criar aqui, vou colocar o padding dele aqui. Jogar 20 para cada lado. E a opção top aqui, vou colocar 20 também. Vou dar os dizeres desse botão. Para criar conta. Acho que aqui ficou trocado esses. Um e-mail primeiro, aí esse vem para cá, beleza? Aqui ele tem um padding, uma margenzinha aqui. Então a gente vai pedir, além do no e-mail e da senha, vou dar um copy aqui e vou dar um paste. Ele ficou para fora, arrasto ele para dentro aqui. E o primeiro campo que a gente vai pedir é o nome do cara. E arrasto para cima aqui um pouquinho. Deixa eu olhar qual é a margem que a gente usou nesse campo aqui. A gente usou margem top. Então vem aqui, margem top 15, só para ficar igual. Como ficou grande, eu vou diminuir um pouco a margem superior aqui do formulário. A ideia é que quando o teclado subir aqui, ele não atrapalhe os componentes da tela para a gente não ter que, nesse momento, fazer tratamento de teclado. A ideia é simplificar aqui ao máximo. Vou subir aqui um pouquinho mais esse botão, só para a gente não ter que fazer esse tratamento. Tá, vamos mudar os nomes aqui então dos componentes. Chamar de edt nome CAD, edt e-mail CAD e edt senha CAD. Deixa eu só ver se esse campo ficou como senha. Tá, certo aqui, password true, esse password false e esse password false. Beleza. E vou dar um nome para esse painel do fundo aqui, que quando a gente executar o aplicativo, ele vai entrar como visible false. E quando ele clicar aqui não possui conta, a gente vai dar um visible true nesse cara aqui. Então a gente vai precisar renomear ele também para poder fazer isso. Então eu vou chamar de retângulo CAD conta. Vou vir aqui na minha label, venho aqui em eventos, no on-click dela, posso fazer o seguinte, posso falar que o meu retângulo CAD conta é visible true e já posso jogar o foco do cursor para o campo de nome. Então eu tenho nome CAD ponto set focus. Então o cara clicou, esse menu vai aparecer, o foco já vai entrar aqui no nome, o teclado já vai subir e aí a gente permite que ele cadastre a conta dele. Quando ele clicar aqui no criar conta, vou renomear o botão também, btn criar conta, a gente vai pegar as informações que ele preencheu e vai
gravar lá na nossa tab config. Então vamos lá, duplo clique no botão. Opa, como eu copiei ele. Isso é bom explicar como resolver isso. Como eu copiei esse botão daquele outro botão que a gente tem embaixo aqui, desse botão acessar, por padrão, esse botão copiado ele vem com os mesmos eventos do botão de baixo. Então se eu clicar duas vezes aqui, ele vai chamar o mesmo evento que aquele botão de baixo faz. Mas a gente não quer isso. Então é só vir aqui nesse botão, no novo botão, e apagar essa referência aqui do onClick dele. Quando eu faço isso, se eu clicar novamente, aí sim eu começo a implementar o que eu quero que aconteça nesse botão e não executar o mesmo que aquele outro botão faria. Então aqui a princípio a gente tem que só checar, né, se ele preencheu os campos. Então se o edt nome cad for igual a branco, então se ele não preencheu, a gente dá um show message aqui para o usuário. Informe o nome e cai fora da nossa rotina. A gente faz a mesma coisa para o e-mail e para a senha. Informe o e-mail. Aqui a gente não vai entrar no mérito de validar se é um e-mail válido ou não. Isso fica aí para uma lição de caso de vocês pesquisar como uma funçãozinha que faça isso e tal. Aqui a nossa ideia é só fazer essa validação básica aqui. O próximo passo que a gente pode fazer aqui é o seguinte. Vamos começar a usar aqui a nossa query geral que a gente criou. Então vou só desativar ela aqui para garantir. Vou copiar aqui o código, vou limpar o SQL que eventualmente possa ter dentro dela. E vou adicionar uma nova query aqui. E vou mandar, aqui em vez de dar um active true, eu vou dar só um execute SQL. Qual a diferença do active true e do execute SQL? Eu uso active true quando eu quero que a query me devolva alguns dados, geralmente depois de um select. Mas quando eu vou dar um update ou um delete, coisas que não vai me devolver dados, eu uso o exec SQL, que é o caso aqui. O que eu vou fazer? Eu vou dar um delete na tabela tab config. Porque eventualmente o usuário já pode ter sido cadastrado, ele fez o logoff e vai se cadastrar de novo. Então, no nosso exemplo aqui, a gente vai deletar o usuário que estava previamente cadastrado. Então, exclui o usuário, se existir, né? Vou copiar esse código, vou colar ele aqui e insere o novo usuário. Para inserir, a gente faria insert into tab config e aí os campos e-mail, senha, id login, nome, e já vamos colocar o idioma e a moeda, que apesar dele não ter escolhido na tela ali, a gente já cadastra ele como por padrão como o idioma português e a moeda real. Então aqui embaixo fica values e aí eu coloco os dois pontos naquilo que eu quero passar como parâmetro aqui. Então agora eu preciso passar esses parâmetros. Então fica ponto param by name e-mail value recebe meu edt e-mailcad.text. E assim a gente faz para os demais campos também.
senha, login, nome, idioma e moeda. Então o segundo parâmetro aqui é senha. Nesse momento, também não vou me preocupar em criptografar essa senha. O ideal é que a gente usasse aí uma funçãozinha para criptografar essa senha. Mas como também é um exemplo simples aqui, não vamos fazer isso agora. Então, edt senha cad.text. O próximo é o ind login. Isso aqui é para dizer se o cara já está logado ou não. Então, como ele acabou de se cadastrar, a gente já vai dizer que ele já fez o login. Porque ele se cadastra e a gente automaticamente já joga ele para dentro do aplicativo. Então, ele já vai estar logado. O nome, que é o nosso edt nome. E aqui o idioma e a moeda. Idioma a gente já joga aqui por padrão português. E a moeda a gente já joga por padrão aqui real. A gente poderia perguntar para ele aqui nessa telinha qual é a moeda que ele quer trabalhar, qual é o idioma, mas vamos simplificar e colocar isso via código aqui. E aí depois a gente permite ele alterar lá na tela de perfil dele o que ele quer. Então executou a query, fez o insert do cara. E aí a gente chama a ação de levar ele para a nossa tela principal. act main execute target. E leva o cara para a nossa aba principal aqui. Já podemos até arrematar e fazer o cálculo desses campos aqui, desses valores, que eles vão ser bem parecidos com a query que a gente acabou de fazer aqui na lista lançamentos. Então eu vou copiar esse mesmo código e vou criar só aqui uma outra procedurezinha para a gente poder fazer isso. Então vou procedure, vou chamar de calcula painel, que é o nosso painel principal ali. Ela não vai precisar receber o mês e o ano, porque ali eu estou imaginando que é sempre o mês atual, né? A gente não vai permitir que o usuário acesse, que o usuário altere essas informações, pelo menos a princípio. Então, no lugar do mês aqui, eu vou copiar o código que a gente já fez. Deixa eu achar ele aqui. Que é esse cara aqui. Volto aqui e no lugar desse mês. E eu preciso formatar. Vou dar um format. Float aqui. Lembra que eu preciso formatar sempre com duas casas. E faço a mesma coisa aqui para o ano. O ano com 4 casas. Em vez de month, aqui é ano. Então eu peguei todas as receitas e todas as despesas do mês corrente. Vou voltar lá, vou ver os nomes que a gente deu aqui. Vamos renomear para LBL painel receitas. LBL painel despesas e o nosso saldo aqui LBL painel saldo. Detalhe que aqui a gente tem o cifrão, né, da moeda. Então vamos voltar aqui. Então aqui é LBL painel receitas, LBL painel despesas e o LBL painel
saldo. O saldo nada mais é do que, vou copiar aqui, o valor das minhas receitas menos o valor aqui das minhas despesas. Legal, eu poderia aqui também só concatenar aqui a moeda. Vou fazer isso aqui fora para ficar mais fácil depois da gente tratar isso quando a gente for mexer no multimoeda. E aí vou só fazer um último ajuste aqui. Concordam que o saldo pode ser negativo, né? Então, sempre que ele mostrar aqui um saldo negativo, eu vou colocar um sinalzinho de menos na frente. Acho que só para eu não ter que ficar fazendo a conta toda vez aqui, eu vou criar uma variável saldo. Só para ficar mais bonitinho na tela aqui. Chamar var saldo do tipo double. Aí eu calculo esse saldo aqui. O saldo nada mais é do que receitas menos despesas. E aí aqui eu faço, se o saldo for menor que zero, eu só acrescento um sinal de negativo aqui. Então essa é a nossa função calcula painel. Deixa eu dar um compilar aqui para ver se eu esqueci alguma coisa. Ó, não deu erro nenhum. Agora a gente precisa chamar o nosso calcula painel sempre que a gente voltar aqui na nossa tela principal. Então a gente estava fazendo ali o cadastramento da nossa conta. Então aqui ele excluiu o usuário existente, cadastrou o novo usuário. Aqui, em teoria, a gente teria que excluir todos os lançamentos pré-existentes. No caso, não vamos fazer isso, vamos deixar os lançamentos na base, senão a gente teria que refazer, a gente teria que excluir todos os lançamentos, todas as categorias, cadastrar novamente as categorias padrão, né? Essa seria a melhor forma aí de você limpar o banco de dados. Mas, a princípio, vamos tratar só o usuário aqui. Aí ele calcula o painel, calcula os valores para a gente aqui e joga o cara para essa abinha. Vou botar um breakpoint aqui e vamos rodar para a gente ver se isso vai dar certo. Mas antes eu preciso só esconder esse cara aqui. Vou deixar ele como visible false. Vou primeiro colocar ele como contents, para ele ficar por cima de tudo, e deixar ele como visible false. E vamos rodar aqui para ver. Então está aqui a nossa telinha. Tem aqui a nossa nova opção. Se eu clicar nela, ele habilita para mim a nossa nova tela. Vou colocar aqui o meu nome, o e-mail e uma senha aqui, 1, 2, 3, 4, 5. E vou dar um criar conta. Então ele já fez a atualização para a gente aqui.
como eu já tinha, como eu já tinha cadastrado uma receita de 5.000 e a gente não está limpando elas, ele já fez a atualização para a gente aqui, então aparentemente está tudo legal. Eu vou abrir aqui o meu SQLite Studio. Vamos abrir a nossa tabela de lançamento. E vamos colocar mais um lançamento manualmente aqui. Vai ser o ID 3. Vou colocar aqui R$ 250. Vamos colocar aqui 2016. No mês 7 também, no dia 5. Vou simular aqui um café também. Débito. Só para a gente exibir um débito e um crédito no mesmo mês aqui. Então vou fechar esse cara. Legal. Vou fechar a aplicação e vou rodar de novo só para a gente ver. Mas antes disso, vamos só ajustar uma coisinha aqui. No nosso retângulo de criação de conta, que é no tab Login, vou colocar ele como Visible True. Aqui a gente precisa dar uma opção para o usuário conseguir voltar, caso ele tenha clicado sem querer ali no cadastrar, né? Caso ele já tenha uma conta e tenha clicado sem querer. Vamos copiar. Pode ser essa toolbar aqui. Vou copiar e jogar a toolbar dentro desse retângulo. Deixa eu mudar esse texto aqui. Nova conta. E esse botão voltar aqui. Vou chamar de btn cancelar conta. Vou só mudar a cor aqui da nossa... Colocar ela até um pouquinho mais escura. Ficar diferente. Aí eu não arrastei ela para dentro do nosso retângulo. Comi bola aqui, deixa eu acertar isso. Ela tem que ficar dentro do nosso retângulo. O retângulo cá de conta aqui. E aí eu vou colocar o alfa 0 para ela ficar transparente. Aqui para corrigir esse layout eu vou ter que mexer nisso. Vou ter que acrescentar um layout na tela para que fique bem legal. Esse layout vem para dentro do retângulo. Todo mundo aqui vem para dentro do retângulo, do layout. Porque eu preciso tirar as margens que eu tinha colocado aqui nesse retângulo do fundo. As margens do padding dele aqui. Senão a minha toolbar aqui vai ficar muito esquisita. Agora sim. Coloco ele como alinhamento client aqui. Ou posso até deixar ele como centralizado. Então vamos alinhar ele ao topo. E aí eu coloco a margem no layout. Assim a minha toolbar não é afetada
por essa margem. Vamos só ajustar aqui. Esse aqui é o e-mail. Então esse é o nome, e-mail, senha. Agora sim. Finalmente acertei a lambança aqui. Então nesse botão voltar aqui, a única coisa que a gente vai fazer, como eu copiei e colei ele veio com o mesmo evento da outra tela. Vamos lá, vamos tirar aqui o evento. Clico de novo. A única coisa que eu quero fazer aqui é pegar o meu retângulo cá de conta e dar um visible false nele. Para esconder do usuário. Dou um visible false e ele volta para essa tela anterior aqui. Tá, então já resolve esse bugzinho. Então vamos só rodar para ver se ele vai... Para eu não cadastrar uma nova conta novamente, então para eu atualizar as informações do nosso painel principal, vou copiar. Eu vou executar assim que ele der um acessar aqui. Antes da gente jogar ele para o main, preciso chamar a funçãozinha que a gente acabou de criar aqui, calcula painel. Então ele fez o login, depois a gente faz o tratamento do login aqui, vou até deixar comentado aqui. Trata login. Ou melhor, já vamos fazer, trata login. Como a gente faria isso? Vou usar a nossa query geral, assim também já fica pronto. Vou desativar ela. Vou limpar um SQL que possa ter aqui dentro. Vou acrescentar um novo SQL nosso aqui. E aqui sim eu vou dar um Active True, porque eu espero que ela me devolve a informação do usuário. O que eu poderia fazer aqui? Select asterisco from tab config, onde o e-mail for igual ao e-mail que eu passar como parâmetro e a senha for igual à senha que eu passar como parâmetro. Acrescento a passagem de parâmetros aqui, e-mail, e a senha. O meu e-mail vai ser edtemail.text e a senha vai ser o edtsenha.text. Como a gente não fez tratamento de criptografia, isso aqui basta. Então a gente tenta fazer um select, tenta buscar os dados na tab config, onde o e-mail é o e-mail que a gente digitou na tela ali e a senha é igual à senha que a gente digitou na tela ali. E agora a gente faz o truquezinho aqui, que é, se a minha query geral não retornou nada, ou seja, se o record count dela for 0, quer dizer que ele não conseguiu achar um e-mail e senha igual ao que você digitou na tela, ou seja, o e-mail e a senha estão errados. Então a gente dá uma mensagem para o usuário aqui, show message, e já cai fora dessa rotina. Então, e-mail ou senha inválida. Já vamos complementar aqui. Vou copiar esse código. Se por acaso ele deu certo, ele vai continuar a execução aqui. Atualiza informações de login. Então, se deu certo, eu preciso dar um update na tab config, alterando aquele campinho nosso lá do in de login para sim. Aí não preciso de parâmetro nesse caso aqui. E como eu não espero nenhum retorno, eu vou só atualizar o dado e dou um execute SQL.
Então atualiza informações de login. Eu só vou lá na minha tab login e gravo que o usuário já está conectado. Isso serve para que quando ele entrar no aplicativo, a gente identifica que ele já está conectado e não pede para ele digitar o login e senha toda vez que ele entra. Aí atualiza as informações do painel e joga ele para a tela principal. Já vou arrematar também essa parte de login, assim a gente fica zerado nesse sentido. Então vou tratar essa parte do cara não ter que ficar fazendo login toda hora. Como a gente poderia fazer isso? Vem aqui no meu formulário principal, nos eventos aqui, no evento onShow do formulário, então sempre que o formulário for exibido, vou colar aqui o código que eu copiei. A ideia aqui é eu fazer um select na tab config e saber se o usuário já está conectado ou não. Então eu não preciso de nada disso. Faço um select em todos os campos da tab config. Se ele me retornou maior que 0, ou seja, se ele achou, preciso só colocar o where aqui e o ind login for sim, né? Então listo a tab config onde o login for sim, se o usuário já está conectado. Se ele conseguiu encontrar esse registro, quer dizer, o usuário já está autenticado, eu não preciso pedir de novo para ele. Então eu simplesmente chamo a nossa rotina de calcula painel, para ele recalcular os dados do painel, e joga o cara automaticamente para a tela principal aqui. Beleza. Então, entrou no formulário, tento verificar se ele está conectado. Se eu conseguir encontrar esse cara, atualizo o nosso painel e jogo o cara para a tela principal. E nem peço mais o login para ele. Vamos testar isso. Primeiro vamos ver se não vai dar nenhum erro. Beleza. Logo que eu executei, sem fazer nada, ele já me trouxe aqui na tela principal. Então para eu poder testar isso direito, eu vou ter que implementar o botão de logoff, né? Mas assim, deu certo só pelo fato de eu executar a aplicação e ele já entrar na tela principal, já calculou aqui as receitas e as despesas, já jogou o saldo para a gente aqui. Então eu teria que, a princípio, configurar direito essa tela do perfil aqui para a gente poder testar isso. Vamos só fazer esse botão logout para a gente poder testar direitinho essa aplicação. Então eu venho aqui no perfil, no botão desconectar, vou pegar aqui a minha listbox, vou fazer aquele mesmo tratamento, vou colocar ela como transparente. E aqui eu tenho o meu botão desconectar, que a gente já chamou ele de btn logout. Vou limpar aqui o evento dele e vou executar. Vou comentar aqui, faço logout do sistema. O que esse logout vai fazer? Eu vou até copiar as informações que a gente já executou aqui na nossa query geral quando ele fez o login. Que é esse cara aqui. Então, quando ele fizer o logout, eu simplesmente vou lá na nossa tab login e coloco o ind login igual a não. Executo e jogo o cara para nossa action login. No caso, eu ainda não criei essa action login, vamos lá criar ela. Vou exibir os componentes aqui, action list.
Eu realmente não criei uma action list aqui. Bom, aqui muita gente está falando que não tem essa opção New Change Tab Action, porque está usando a versão do Berlim, a versão Berlim do Delphi. Isso aqui é só um atalho, é só para facilitar a vida. Mas eu poderia vir aqui em New Standard Action e escolho aqui na lista de opções, tem a opção Tab, Change Tab Action, que dá na mesma de eu clicar aqui nesse ícone. Aí venho aqui na minha tab, coloco minha tab login e vou renomear ela para Action Login. Agora sim, eu volto lá no código e executo a nossa Action Login. Agora sim a gente consegue desconectar. Deixa eu ver como é que está esse layout no Windows. Esse botão tem que estar visível. Vamos executar. Não estou me preocupando muito com o layout do Windows aqui, que não é o nosso foco. Deixa eu ver se eu consigo, no perfil, clicar no botão. O botão ficou escondido. Ah, deu certo. O botão tinha ficado escondido ali. Então eu executei o desconectar. Ele automaticamente veio para cá. Vou clicar para criar conta. Se eu não quiser, clico no botão voltar, ele volta, legal. Vou colocar um e-mail qualquer aqui inválido só para testar o login. Vou dar um acessar. E-mail sem inválida, legal. O e-mail que eu tinha criado é ever@99coders. E assim é 1, 2, 3, 4, 5. Vou verificar se essa validação está certa. Dou um acessar, legal. Então está implementado aí o nosso login. Vou fechar a aplicação, vou rodar de novo, ele tem que automaticamente entrar dentro da aplicação, foi o que aconteceu, ele pulou o login, entrou. Então, aparentemente aí está funcionando o nosso login automático. Beleza, eu vou encerrando por aqui, que a aula já ficou um pouco extensa. Então a gente finalizou essa parte do login automático. Já finalizamos também o tratamento do painel. Finalizamos aqui a nossa telinha de lançamentos. Então na próxima aula a gente arremata o cadastramento de perfil e o cadastramento dos lançamentos aqui. Beleza? Então pessoal, sempre comentem os vídeos aí, dá um joinha aí, dá um curtir aí para ajudar na divulgação. Postem suas dúvidas, suas críticas. E a ideia é a gente sempre melhorar o curso para vocês aí, tá bom? Valeu, até mais. Um abraço. Tchau, tchau.